Neste último bloco do programa, Lauro Rocha volta um pouco à política para falar do seu padrinho político José Carlos Teixeira, que morreu no ano passado. E fechando o depoimento, Lauro Rocha fala da família, composta por esposa e 3 filhos, um deles seguidor do pai nos caminhos da política. Interessante que a primeira eleição, o primeiro deputado federal que eu votei aqui em Sergipe foi Ariosto Amado, dono de uma empresa de navegação Neto Mar, lá no Rio de Janeiro. E ele ainda era sobrinho de Pedro Amado, dono dessa fábrica daqui, a São Cristóvão, que também tinha uma fábrica em Petrópolis também, e tinha até navios, entendeu? Ele era armador. Já no segundo mandato, no segundo pleito eleitoral, meu padrinho político sempre foi José Carlos Teixeira. Começamos juntos a fazer política, desde 1965 até a data que ele deixou a política. Há pouco tempo ele faleceu, mas foi uma grande liderança no estado de Sergipe. Sergipe agradece a Zé Carlos Teixeira, a Luiz Teixeira e a Tarcísio. A Norcom foi fundamental no golpe militar. Ajudou muitos, ajudou a mim, ajudou todos os deputados, inclusive Jackson Barreto, e lá ontem, deve muito também a Norcom. A gente era orientado pelo partido para tomar posição. A minha posição era uma posição partidária, porque na época a gente tinha, hoje não. Hoje os deputados é como chapéu de marinheiro, redondo não tem lado. Antigamente a gente tinha lado, hoje os deputados não têm. O deputado hoje é eleito por um partido, no dia seguinte, em vez de fazer oposição, está na situação. É chapéu de marinheiro, é redondo, não sabe o que faz, é redondo. É isso que eu vejo hoje. Não é só dos deputados, não. É nas câmaras de vereador. Às vezes o prefeito é eleito com 2, 3 vereadores, no decorrer do mandato, ele está com 10, 12. É porque ele é bonito? Não. É porque alguém está recebendo algum tipo de vantagem. Eu acho que é assim que está acontecendo hoje na política. Viu, sobre família, minha esposa trabalhava num sindicato de fiação e tecelagem aqui do estado, aqui na cidade de São Cristóvão, na época que as fábricas funcionavam, e eu conheci, casei, tive 4 filhos, a segunda foi a terceira, ela morreu, a criança, morreu de parto, e tivemos 3 filhos, Lindenberg, Laércio e Alex, que Alex foi vereador, presidente da Câmara e foi prefeito aqui da cidade de São Cristóvão. E no decorrer desse tempo, foi quando eu vim do Rio de Janeiro, já em 65, foi quando eu casei aqui em São Cristóvão. Ainda me lembro que o juiz que nos fez o casamento foi um desembargador Apaminondas, juiz aqui da comarca de São Cristóvão. Foi quem fez o casamento na nossa residência e foi assim que eu conheci a esposa. Meus filhos, quando nasceram, eu tinha uma loja em Aracaju de produto de beleza. Eu ainda me lembro que era um nome pitoresco, era Pitusca Cabeleireiro, a minha loja. E outra coisa interessante, que não tinha televisão, a gente patrocinava através de novela. Nos intervalos, aquelas propagandas a gente fazia através de novelas. As pessoas, os radialistas, os contratantes faziam os contratos para fazer essa propaganda no intervalo das novelas. Foi assim que eu fiz, que eu montei uma loja lá na Travessa de Osdete Fontes, com Pitusca Cabeleireiro. Na época, meus filhos eram muito pequenos. Meus filhos estudaram no orfanato, lá em Imaculada Conceição, com a irmã Tereza, estudaram na escola
São Cristóvão, e por fim eu coloquei eles no Salesiano, estudaram também no Salesiano. No Salesiano, eles não gostavam porque tinha um inspetor que chamava-se Cobrinha e eles detestavam Cobrinha. O mais velho depois, já na adolescência, foi estudar no Colégio Agrícola. Depois do Colégio Agrícola, eles vieram para aqui. Quando eu fui prefeito, a primeira gestão era crianças, na segunda deputados eram de menor, eles já eram de maior, começaram já no segundo mandato de prefeito. No segundo mandato foi que eles já tinham 18, 19 anos. Foi a época que eles participaram, mas muito pouco, porque eles não tinham muita vocação política e era muito jovem, a gente deixava de lado. Até a esposa só participou do projeto na prefeitura no segundo mandato, que ela tomou conta da ação social, e naquela época a gente implantou 4 creches, 2 em São Cristóvão e 2 no Grande Eduardo Gomes. Uma lá no Apicum, antigo Apicum, que era o nome de Edilde, esta da fábrica, que era o nome de Nilza, minha esposa, a do Rosa Maria, com o nome de Maria de Lourdes Gomes, a mãe de João Alves, e uma de Vera Siqueira, lá no Rosa Elze. Foi 4 creches, e ela tomou conta das 4 creches através da ação social, porque não tinha secretaria, era departamento. Na época, quase não tinha secretaria, que era uma, não tinha nenhuma. Até na educação era departamento, não tinha secretarias ainda. Depois foi que foi evoluindo, foi criando essas secretarias. Lindenberg foi candidato a vereador, não foi eleito, e depois minha esposa achou que deveria Alex ser candidato a vereador, e ela ajudou, e ele chegou a ser vereador. Depois de vereador, ele assumiu a Câmara como presidente e assumiu a prefeitura num mandato de 6 anos. Depois que Zezinho morreu, aí ele assumiu. Depois que ele assumiu como vereador o cargo de prefeito, ele se candidatou a prefeito. Ele antes era vereador, se candidatou a prefeito, teve uma votação espetacular na história de Sergipe, foi um dos candidatos que mais teve voto. Ele teve naquela época 21 mil votos. Ele disputou até com Armando Batalha, que ele ganhou com a média de 6 mil votos na frente. Para uma cidade do interior, é muita coisa. Porque, só para você ter uma ideia, São Cristóvão, na minha gestão, ela tinha, na primeira gestão, que era eleito com 1.500, 1.600 votos. Era uma cidade pequena, porque ela não cresceu com a mudança, ela parou. Ela só veio crescer depois do Eduardo Gomes, quando aquela região começou a se expandir, aí começou a crescer. Quando começou a crescer, eu fiz 2 loteamentos, eu fiz doação de 5 mil terrenos. Eu fiz a doação dos terrenos da Divinéia, que hoje é um bairro grande, e tem um loteamento que botaram o meu nome, loteamento Lauro Rocha, com 2 mil lotes, foi doado às pessoas carentes. Aí fizemos uma série de casas em regime de mutirão, porque, só para você ter uma ideia, naquela época quase não se falava em licitação, não tinha essas coisas. Você, para construir, eu construí um mercado aqui, esse que está lá embaixo, se vocês passarem, tem mercado Lauro Rocha. Foi feito com os trabalhadores da prefeitura, armador, pedreiro, carpinteiro, ajudando todos da prefeitura. Nós construímos 6 pontes de concreto, mas tudo com trabalhador da prefeitura. Não tinha licitação, não tinha nada não. Vamos fazer? Vamos. Isso antes da Constituição. Depois da Constituição e depois dessa lei de responsabilidade fiscal, é que complicou muito, porque hoje as pessoas estudam para sonegar e para ser beneficiado. Naquela época não. Naquela época a pessoa tinha palavra. Eu ainda me lembro que os vereadores, cada um lutava pela sua comunidade. Nós tínhamos vereador em quase todos os povoados, mas eles não vinham pedir nada a não ser para a comunidade. Hoje ninguém sabe como é.
porque grande parte, entre aspas, tem alguns vereadores que têm um projeto pessoal para ele e para a família, não tem um projeto comunitário. É por isso que essa política está aí, ó, as pessoas sem saber em quem votar, por causa disso aí. Porque não desenvolvem, não trabalham. Na nossa época, nós não tínhamos verba na saúde, na educação, não tinha nada, só o fundo de participação bem pequenininho. Eu ainda me lembro que em 68 foi implantado o serviço de água e esgoto aqui em São Cristóvão, que é mais velho do que a DESO. A DESO foi fundada em 69, nós somos mais velhos do que a DESO. Em 82, para inaugurar o conjunto Eduardo Gomes, eu tive de mandar um projeto para a Câmara autorizando eu ceder provisoriamente a instalação de água da DESO para o ganho do Eduardo Gomes. Eu tenho o projeto aí, eu tenho uma cópia da lei, para poder inaugurar, porque não tinha, o sistema é de São Cristóvão, não era. E outra coisa, você vê que hoje as pessoas não têm grande responsabilidade. Você conhece o Cristo daqui? O Cristo daqui é mais velho do que o Cristo do Rio de Janeiro. Ele é de 1924. E deixaram construir diversas torres da TIM, da Vivo, da Oi, está lá, danificando. Isso aqui é uma cidade histórica tombada pelo patrimônio histórico e hoje passa da humanidade aí, patrimônio da humanidade. Mas você vê, o prédio público da prefeitura está se acabando. Vai lá filmar o prédio para você ver como está. Os prédios públicos estão se acabando. Não se acaba esse porque é particular e eu cuido, porque senão já estava no chão. É como a prefeitura. A prefeitura hoje está funcionando no Lar Imaculada Conceição, numa igreja. E outra coisa, na minha época que eu fui prefeito, não tinha prédio para a Câmara de Vereador. A Câmara chegou a se reunir nas igrejas, porque não tinha prédio. Aquele prédio inicial que foi feito para a Câmara, foi feito na nossa gestão. Foi aí que nós demos dignidade ao poder legislativo aqui do município de São Cristóvão. E o Memórias de Sergipe vai ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.